Fala galera, aqui é o Malborba em tempos de corona, trazendo um novo tutorial para você preencher seu tempo de isolamento com atividades produtivas. E o que a gente vai fazer hoje é isso. Um gerador de peças de Lego no qual você vai poder controlar o tamanho e a altura da peça. Tudo isso usando o Expresso, então vai ser uma novidade para muita gente aqui. Eu acredito que esse tutorial é voltado para usuários um pouco mais experientes de cinema 4D, que já tenham utilizado o Expresso pelo menos para fazer conexões simples, mas como sempre eu tentei da melhor forma possível explicar tudo em miúdos, então eu te convido a assistir o tutorial e caso você não entenda alguma coisa, entre no nosso grupo de Facebook, que o link está aqui embaixo na descrição, e vamos juntos resolver suas dúvidas. Então, sem mais delongas, welcome to Lego Brick Maker! Bom pessoal, como que a gente começa o nosso Lego Brick Maker? O nosso fazedor de tijolinhos de Lego. A gente vai usar como base um cubo. Esse cubo, por enquanto, eu vou deixar com a dimensão de 5 por 5 por 5. Em relação às medidas oficiais do Lego, a gente vai estar usando centímetros ao invés de milímetros. Isso porque fica mais fácil de lidar com a geometria no cinema 4D dessa forma. Nossa segunda etapa é criar um null. Vamos chamar esse null de Lego. E colocar o cubo dentro do null. Vamos renomear o cubo para bloco. Ele vai ser o bloco base do nosso Lego, da nossa peça de Lego. E agora, sem mais delongas, eu vou clicar com o botão direito em cima do Lego. Vou vir em Programming Tags, tags de programação, e vamos criar nosso Expresso. E é aqui que a magia vai acontecer nesse tutorial, pessoal. Então vamos lá, sem medo. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito aqui no gerenciador de materiais, vamos fechá-lo, vamos fechar também essa outra janela. Eu vou clicar em cima dessas três linhazinhas aqui no Expresso Editor e vou arrastar ela até iluminar essa linha acima da timeline. Dessa forma a gente tem aqui nosso Expresso Editor junto com a Viewport. E a gente vai poder ver tudo que a gente fizer no Expresso, atualizar na Viewport. O primeiro node que eu vou ensinar você a colocar no Expresso chama-se constante. Então, se você clicar com o botão direito em cima dessa área cinza do Expresso, nós vamos vir em New Node, Novo Node, Expresso, General, e eu vou criar uma constante. Constante é qualquer valor que você escolher e é um valor que você determina. Quando a gente seleciona o node, a gente pode ver os parâmetros dele aqui na janela de parâmetros, como qualquer outro objeto que a gente selecionar no Cinema 4D. Eu vou renomear essa constante para P. E aqui em Node eu vou determinar esse valor como 8. Da onde eu estou tirando esses números, pessoal? Eu estou tirando de algumas plantas que eu baixei da internet. Então aqui você pode ver que o valor entre dois pininhos de Lego é 8, que também é o valor da largura de uma peça de Lego, menos a margem de 2 milímetros, de 0,2 milímetros. Então esse valor P igual a 8 é um valor importante para a gente determinar as dimensões das nossas peças. Então eu já estou separando ele aqui no nosso Expresso. Outro valor importante é esse H, e notem que é um H maiúsculo. H de height, altura em inglês. E tem um H minúsculo, que é 1/3 desse H maiúsculo, que é 3,2. Então eu quero separar esses três valores, mais esse valor 0,2, que é o valor da margem. Então nosso P está definido. Se eu clicar com o Ctrl pressionado em cima do
nosso node e arrastar, ele vai ser duplicado. Eu vou renomear esse node para H maiúsculo. E o valor dele vai ser 9.6. Vou duplicar mais uma vez. Agora eu vou nomear como H minúsculo. E esse valor é 3.2. Vou duplicar novamente e renomear como margem. E esse valor da margem, 0.2. Por que 0.2? Em cada lado do nosso bloco, vai haver uma margem de 0.1 milímetro. No entanto, para cada dimensão, nós temos dois lados do bloco que somam 0.2. Então, é essa margem que a gente está usando, de 0.2. Ela já inclui os dois lados de cada dimensão do bloco. Agora que a gente criou esses valores constantes, que vão servir para regrar toda a dimensão das nossas peças, a gente precisa alinhar o nosso cubo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vem no cubo e, por exemplo, altera o tamanho em Y, você vê que ele cresce para cima e para baixo e se mantém centralizado com o ponto zero do mundo. Eu não quero isso, eu quero que a base, a parte inferior dele, esteja sempre alinhada com o zero do mundo, com o chão da cena. Então, dependendo desse valor da altura em Y, eu quero que esse null chamado Lego compense esse valor para cima ou para baixo, de acordo com a dimensão do cubo. Então, eu preciso conectar valores do bloco com alguns valores do nosso null. E é justamente para isso que o Expresso serve, para criar relações entre valores de objetos diferentes ou às vezes do mesmo objeto. Vamos começar arrastando o bloco para a nossa janela de Expresso. Ao soltar, ele cria um node. E vamos arrastar o Lego, o nosso null, para dentro da janela do Expresso. E com o bloco selecionado, eu vou vir aqui nas dimensões que eu quero conectar. No caso é size x, y e z. E eu vou arrastar esses valores aqui para essa barrinha embaixo desse quadradinho vermelho. Ou seja, na saída do node. X, Y e Z. Eu quero conectar esses valores, eu quero que quando eu altere esses valores de tamanho X, Y e Z, eles criem uma relação com os valores de coordenada de posição X, Y e Z do nosso null. X, Y e Z. Agora parando um pouquinho para explicar um pouco da anatomia do nosso node, né? Como funciona o node de Expresso. O node é um bloquinho, é esse quadradinho, e a gente tem o título aqui em cima, o nome dele, e a gente tem duas colunas nele. Uma que é essa azulzinha e outra que é a vermelhinha. A coluna esquerda, azul, ela recebe dados vindo de outros nodes, transformando assim o nosso objeto. E a coluna vermelha são para conectar parâmetros do nosso objeto em outros nodes, alterando assim outros objetos a partir desse primeiro. E é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Se nós tomarmos, por exemplo, o tamanho do bloco em Y, nós podemos perceber que qualquer tamanho que a gente colocar aqui, metade vai para cima e metade para baixo. Se nós tivermos a altura 6, para alinharmos com o chão, nós precisamos elevar a posição do bloco em 3, que é metade de 6.
E por sorte nós temos um Node aqui no Expresso que faz essa matemática de forma muito fácil. Clicando com o botão direito aqui no Expresso Editor, nós vamos em New Node, Expresso, Calculate, né, calcular, e vamos criar esse Node Math, matemática. E ao contrário de objetos que a gente arrasta para o Expresso Editor, quando a gente arrasta um objeto, por exemplo, bloco, ele vem vazio. Mas os nodes que a gente cria a partir do Expresso Editor, eles têm uma combinação própria de portinhas. Nesse caso, ele tem 2 entradas e uma saída. Isso quer dizer, ele tem entrada para 2 valores, que podem ser somados, subtraídos ou divididos, e o resultado dessa operação vai sair desse lado aqui do nosso node. Vamos experimentar isso com a altura do nosso bloco e colocar no input 1. A gente pode usar qualquer um dos 2 inputs. Vamos selecionar o Math Node. Aqui nós temos o tipo de informação, que é real, número real. Isso quer dizer que pode ser qualquer número, seja inteiro, seja fração, seja negativo. Vale tudo quando o tipo do valor é real. O tipo de função é a operação matemática que a gente vai fazer. Nesse caso eu quero dividir o tamanho y do bloco. Então vou mudar para divide. E eu quero dividir pelo valor do input 2. Eu posso conectar aqui um valor de uma constante com 2, ou posso simplesmente digitar 2 aqui no input 2. E agora o resultado ele vem aqui para esse output e clicando nessa bolinha e arrastando até ela ficar verdinha, nós vamos soltá-la em cima do position y do nosso null. E pronto, é simples assim, pessoal. Agora, sempre que a gente alterar o tamanho em y do nosso cubo, ele vai ficar alinhadinho no chão. Eu quero fazer exatamente a mesma coisa com o x e com o z também. Então eu vou duplicar o nosso node de matemática, que já está prontinho, 2 vezes. Lembrando de conectar os valores sempre no input A, porque o segundo input já está com o valor 2. E vamos conectar aqui. E esse aqui vamos conectar aqui. Agora, qualquer valor que eu alterar no nosso cubo, ele vai manter sempre essa quina alinhada com 0 do mundo. Agora, para manter tudo organizado, eu vou selecionar todos esses nodes que a gente está usando para o alinhamento. Vou clicar com o botão direito em cima de um deles. E vou selecionar esse Convert to X Group. Converter para X Group. Ele cria essa caixinha em volta dos elementos, que é basicamente uma forma de você organizar seus nodes. Eu vou renomear esse X Group para alinhamento, porque todos esses nodes estão sendo usados para a gente alinhar o nosso cubo. Com 2 cliques nós podemos minimizar o nosso node. E 2 cliques novamente ele abre. Agora eu vou vir aqui no nosso Lego e vou criar uma coisa muito importante para termos o controle das dimensões do nosso bloquinho de Lego. E isso é um user data, ou dados do usuário. Vou vir em adicionar user data, add user data. E vou criar o primeiro dado, que é para a largura da peça. Eu vou mudar o data type, ou o tipo de dado, para íntegro, integer. E a interface eu vou mudar para
integer slider. O step é 1, ou seja, cada incremento de alteração do slider vai ser de uma unidade. Lembrando que a gente já está usando números íntegros. E o valor mínimo desse slider eu quero que seja entre 1 e 2. Isso porque a maior parte das peças do Lego tem a largura de uma unidade ou duas. Dificilmente você vai ver uma peça de Lego com a largura de 3, 4 ou 5 unidades. E eu vou habilitar esse slider min and max. E manter como mínimo 1 e máximo 2. Dessa forma a gente só vai ter essas duas opções no nosso slider. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima do largura, copiar, clicar com o botão direito em cima do user data e colar. Eu vou mudar o nome desse parâmetro para comprimento. O tipo de dado é íntegro, é um número íntegro. Interface integer slider está correto. O mínimo é 1 e o máximo é 10. De novo, a maior parte das peças de Lego tem de 1 a 10 unidades de comprimento. Vamos dar um OK só para ver como que isso parece. Assim que eu dou OK, ele é criado, o nosso user data. Ele vem aqui para a última aba. E nós temos aqui a largura, que pode ser 1 ou 2. E o comprimento, que é de 1 a 10. Sempre valores íntegros. E tem mais um controle que eu gostaria de criar aqui, que é o da altura da peça. Como vocês sabem, a peça de Lego ela pode ser aquela baixinha ou aquela padrão, né? Que é mais cúbica. Então, voltando aqui em User Data, Add User Data, eu vou chamar esse User Data de baixo perfil. E ao contrário do nosso slider anterior, em vez de ser um número íntegro, nós vamos usar um boolean. Um boolean em programação, e desculpa se eu não estiver falando da forma correta, é algo que pode estar em dois estados: verdadeiro, falso, ligado, desligado, 0 ou 1. Nesse caso, ele vai dar para a gente essa caixinha aqui. A interface também está como boolean. E essa caixinha, ela está ligada ou desligada. Conforme eu clico nela, aparece esse sinal de certo. Se eu clico de novo, ela desliga. Então, basicamente é isso. Eu vou ligar ela. A intenção é que eu ligue ela e a peça se torne baixinha. E eu desligue e ela retorne a ser alta. Então, por enquanto, vou dar um OK aqui. Agora que a gente criou esses controles, nós podemos arrastar o nosso Lego aqui para o Expresso Editor. Aqui no User Data, eu vou arrastar a largura aqui para o lado vermelho do Lego. E eu vou arrastar o comprimento. Por enquanto, apenas esses dois. Eu também vou usar essa informação P e também vou usar essa informação da margem. E as informações de altura, por enquanto, eu vou separar aqui. Então, o que precisa acontecer? Para cada unidade da largura que a gente aumentar aqui, nós vamos precisar aumentar o tamanho da peça de Lego em 8 unidades, que é o nosso valor P aqui. E depois de multiplicar a largura pelo valor P, que é o de 8 unidades, nós precisamos subtrair a margem. Então vamos criar um novo node, Expresso, Calculate, Math. Vamos ligar a largura nele. Vamos ligar o nosso P
que é 8 unidades. E aqui a gente vai criar uma multiplicação. Então, o tipo de valor é real, a função é multiply. Depois dessa operação, nós precisamos duplicar a nossa matemática e subtrair o resultado dessa multiplicação pela margem, que é 0,2. Então, vou conectar o output aqui da nossa multiplicação no input da nossa segunda matemática. Vou mudar o tipo de multiply para subtract, que é subtração. E vou subtrair o valor da margem. E isso nos dá o valor total da largura que a gente escolher na nossa interface. Agora, se a gente tentar controlar a largura do nosso bloco com o resultado dessa matemática, você vai ver que você não consegue, porque o nosso bloco está dentro do grupo alinhamento aqui. Para tornar esses dados acessíveis, a gente precisa clicar aqui nesse botãozinho azul e escolher real, que é um número real que a gente está tentando conectar aqui. A partir daí eu consigo fazer a conexão. Eu vou selecionar o bloco. A nossa largura eu estou considerando o tamanho X do nosso bloco. Então vou arrastar esse tamanho X aqui para nossa coluna azul. E basta fazer essa conexão e pronto. Agora nosso controle de largura está conectado à largura do bloco. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com o comprimento. Eu vou copiar e colar esses dois nodes de matemática. Aqui o valor P, eu vou reconectá-lo. Ao invés de conectar a largura, agora eu vou conectar o comprimento. E a margem eu vou conectar aqui no segundo Math Node. Eu vou arrastar aqui o nosso output até chegar no quadradinho azul. Vou soltar. E ele vai me dar a opção de criar um valor, uma conexão real. É isso mesmo que eu quero. Agora nós arrastamos o tamanho em Z para a coluna de entrada do bloco. Criamos a conexão. Eu fiz uma conexão errada aqui, pessoal. Faltou ligar o comprimento no input da matemática 1 aqui. Agora, se a gente mudar o comprimento, nós podemos ver que nosso cubo passa a respeitar o comprimento que a gente escolhe na nossa interface de usuário. Largura, comprimento, tudo funcionando corretamente. Agora, para não fazer muita bagunça, a gente vai lidar com a altura separadamente. Em vez de continuar conectando aqui nesse bloco, que já está cheio de conexões, nós vamos trazer o bloco novamente para o Expresso Editor. E aqui eu quero controlar apenas o nosso tamanho em Y. Então eu vou arrastar ele para cá. Nós também precisamos arrastar o nosso Lego novamente. E o valor que nós queremos alterar do nosso Lego é o baixo perfil. Que como eu já disse, é um valor booleano. Ele tem dois estados, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Agora nós precisamos de um node especial que, dependendo do valor que a gente colocar aqui no nosso baixo perfil, ligado ou desligado, ele escolhe a altura H maiúsculo ou a altura H minúsculo. Ou seja, a altura da peça está condicionada ao estado do baixo perfil. Para isso, nós precisamos exatamente
de um node chamado condition ou condição. Aqui nós temos 3 entradas, 2 inputs e um switch. Switch em inglês significa interruptor. E é basicamente isso que é o nosso botãozinho. Ele liga ou desliga uma condição. Então nós vamos ligar nosso baixo perfil no switch. O Hzão eu vou ligar no input 1 e o Hzinho no input 2. O resultado dessa condição vai ser a nossa altura, que pode ser o perfil alto ou o perfil baixo. Nós vamos conectar isso no tamanho Y do bloco e pronto. Baixo perfil, perfil normal, baixo perfil, perfil normal. Por algum motivo eu perdi o alinhamento aqui do... foi só um erro de atualização. Então vamos testar de novo. Baixo perfil, perfil normal. E estou perdendo. Eu vou cortar esses nodes, Ctrl X. Eu vou criar um novo Expresso. Você pode criar quantas tags você quiser. Vou colar nossos nodes. Trazer nosso Lego de volta. Trazer o baixo perfil de volta. E conectar. Vamos ver se agora funciona. Agora funcionou. Isso porque o baixo perfil ele está sendo calculado antes do alinhamento. Às vezes nós temos esse tipo de problema. Como vocês sabem, no Cinema 4D as coisas são calculadas de cima para baixo. Então, os elementos que estão acima são calculados antes dos que estão abaixo. E no caso das tags, elas são calculadas da esquerda para a direita. Então, o baixo perfil está aqui, foi calculado antes. E o restante e o alinhamento depois. Deixa eu mudar o nome desse expresso para baixo perfil. Vamos abrir de volta nosso expresso principal. Agora, eu quero controlar a subdivisão. Eu quero que para cada unidade nós tenhamos uma subdivisão aqui na nossa geometria. Em Display e Grow Shading Lines. Dessa forma a gente pode ver as linhas dos nossos polígonos. Eu vou trazer nosso bloco de volta. Eu vou deletar aqui o baixo perfil que a gente tinha adicionado para fazer um teste aqui. E os parâmetros do bloco que eu quero alterar são o segmento X, são os segmentos de largura, e o segmento Z, que são segmentos de comprimento. E basicamente, tudo o que tem que fazer é conectar o controle de largura, as unidades de largura, aos segmentos X, e as unidades de comprimento aos segmentos Z. Na verdade, eu acho que isso daqui é muito fio se cruzando, então para limpar um pouco mais eu vou trazer o bloco de novo. Eu vou trazer o Lego de novo, trazer a largura e o comprimento e reconectá-los no segmento X e segmento Z. Agora, como vocês podem ver, nós temos uma geometria subdividida de acordo com a largura e com a espessura da peça. Agora nós precisamos criar nossos pininhos, aqueles pininhos que vão em cima da peça de Lego. E para isso nós vamos criar um cilindro. Esse cilindro vai ter um raio de
de 2.4 e a altura de 3.2. Vamos trazer ele para dentro do nosso Lego. Vamos zerar as coordenadas dele. Ele está lá centralizado no meio da nossa peça. Vamos desabilitar o baixo perfil. Vamos habilitar o baixo perfil. E aqui a gente vê o toquinho do nosso cilindro. Agora, com o cilindro selecionado, nós vamos pressionar o Alt e clicar em cima do cloner. E vamos mudar o modo de linear para Grid Array. Vamos mudar a contagem para 1, 1 e 4, que é o que nós temos ali na nossa peça. E o tamanho para 8, 0 e 8. Lembrando que 8 é aquele valor P que nós tínhamos aqui. Isso daqui é só para a gente visualizar por enquanto o que está acontecendo. Agora nós vamos arrastar nosso cloner para dentro do nosso Expresso Editor. E para organizar um pouco mais as coisas, nós vamos agrupar esse pessoal todo. Convert to Xgroup. E renomear para dimensão X e Z. Agora nós podemos focar no nosso cloner. Nós queremos alterar a contagem total de clones. Se eu simplesmente arrastar isso, eu precisaria de um valor que já tem o X e o Y e o Z aninhados dentro dele, ou seja, uma matrix. Para ter esses valores separados, eu clico no botãozinho azul. Venho em Object Properties, Count, X e novamente Count Z. E basta conectar esses dois valores ao comprimento e à largura do nosso Lego. Agora, se nós alterarmos a largura do Lego, os pininhos aparecem de acordo. E a mesma coisa ocorre com o comprimento. E agora nós vamos alterar a altura do nosso cloner para que os pininhos fiquem para fora. E essa altura é 1.6. Agora nós temos pininhos. Que correspondem às dimensões da nossa peça. Finalmente nós podemos criar o interior da peça, a parte de baixo, que geralmente é vácuo aqui, né? E para isso nós vamos duplicar o bloco. Vamos renomear para interior. Vamos trazer o bloco para cá, o interior para cá. E basicamente a margem que nós temos aqui da peça do bloco para o interior seria de 1.6. Então a gente precisa que esse cubo do interior tenha uma margem de 1.6. Tem a mesma dimensão do bloco, menos 1.6 em cada lado. Novamente, isso é bem simples de alcançar. Basta a gente colocar a saída aqui dos valores x, y e z do tamanho do bloco e vamos conectá-lo com os valores do interior, x, y e z também. E z. No caso, o y é exatamente o mesmo parâmetro. A gente vai controlar a margem superior pelo rebaixamento da peça interior.
E aqui para o x a gente vai criar uma matemática. Calculate Math. Conecta aqui o valor x no input 1. O tipo é real. A função é subtração. E o que a gente vai subtrair é a margem de 1,6 multiplicada por 2. Então é 1,6 vezes 2, que é 3,2. Isso porque nós teremos a margem de 1,6 aqui e teremos a margem de 1,6 desse lado. Então as duas se somam e geram uma peça que é 3,2 unidades menor. Novamente a gente faz a mesma coisa para o Z. E nós temos a peça aqui com a margem correta. Só precisamos jogar ela para baixo 1,6. Para isso nós vamos vir no bloco, arrastar o valor y dele e aqui no interior arrastar o valor y. Vamos duplicar essa matemática. Conectar o position y no input 1. Nosso valor aqui é 1,6, porque só temos a margem em cima, não temos a margem embaixo. E conectamos o resultado aqui no position y do interior. E está correto. É exatamente isso que eu quero. Se viermos aqui no Lego, User Data, o nosso interior mantém a margem corretamente, seja com baixo perfil ou não. Eu cometi uma falha aqui. A altura dos nossos pininhos precisam estar conectadas com a altura do perfil da peça. Eu vou cortar esses nodes que são referentes à altura, que são referentes aos pininhos, e vou colar no nosso outro expresso, que controlava a altura da peça. E o position y do nosso... Vamos conectar para ver o que acontece. Ele fica um pouco acima do que nós precisamos. Nós precisamos dividir esse valor por 2. Então vou criar uma nova matemática aqui. A função é divisão e o valor é 2. Nós vamos dividir por 2. E pronto. Agora nosso pininho fica corretamente alinhado à altura da peça. E basicamente isso é tudo que a gente tem que fazer no Expresso. Então eu vou fechar a janela dele. E aqui nós precisamos fazer algumas operações booleanas, né? Não booleanas de programação, mas booleanas de modelagem. Voltar para o nosso boolean comum aqui. Então, com o bloco selecionado, eu vou colocar ele dentro de um boolean e vou arrastar o cloner para dentro desse mesmo boolean. E ao invés de A subtract B, nós vamos de union. E High Quality já está selecionado. E vamos habilitar o Create Single Object, criar um objeto único a partir dessa operação. Com esse boolean selecionado, nós vamos jogar ele dentro de outro boolean. E jogar o interior para dentro. Dessa forma, o interior foi subtraído, criando o nosso buraquinho aqui. E para finalizar tudo, com o Lego selecionado, eu vou pressionar Shift, vir aqui nos deformadores, arrastar até chegar em cima do bevel e soltar o botão do mouse. Vou mudar o offset para 0.2.
e o número de subdivisões para 2. E temos, pessoal, nosso Lego, nossa pecinha de Lego Coringa, que pode se tornar qualquer outra peça. Fala galera, esse tutorial saiu um pouco mais longo do que o esperado, mas como tá todo mundo com bastante tempo livre, eu achei que não seria problema. O assunto é um pouco difícil, o Expresso realmente me deu muito medo antes de eu decidir colocar os dedinhos na água. Mas quando eu decidi fazer isso, meu trabalho no cinema 4D mudou, a qualidade do trabalho e as possibilidades que se desenrolam na sua frente. É muita coisa que você consegue fazer com conhecimento bem básico de matemática e um pouquinho de Expresso. Não estou nem falando de se tornar um especialista nisso, mas saber usar 4 ou 5 nodes bem usados com um pouquinho de matemática vai te levar a lugares bem impressionantes. Nos próximos dias eu tentarei focar mais aqui para criar mais tutoriais e ajudar da forma que eu consigo a comunidade a passar por esse momento difícil. Assim como temos visto outros canais como o Leia Lemonade e o Vida de Motion fazendo. Por último, eu gostaria de avisar que agora nós temos um grupo de Facebook e as dúvidas vão ser tiradas por lá, tá bom? Claro, se tiver qualquer dúvida bem simples, pode postar aqui mesmo. E com isso eu vou deixando vocês com um abraço e até a próxima.